O Tribunal do Júri de Campo Verde julgou nesta quinta-feira o réu Edenil de Moraes. Ele foi condenado a 13 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo homicídio de Rogério Rosa dos Santos, ocorrido na madrugada de 13 de maio de 2010, no pátio de um posto de combustíveis, localizado à Avenida Brasília, no centro da cidade. O júri acatou a acusação do Ministério Público e condenou Edenil por homicídio duplamente qualificado, já que o crime foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O julgamento foi realizado à revelia, ou seja, sem a presença do réu Edenil de Moraes. Ao longo do processo, o réu forneceu diversos endereços e, não tendo sido localizado em nenhum deles pelo oficial de justiça, a intimação para o julgamento se deu através de publicação de edital. Este foi um dos primeiros julgamentos à revelia realizados no Fórum de Campo Verde. É um dos primeiros, porque a legislação foi mudada em 2008, mas poucos casos a gente fez sem a presença do réu. Esse foi uma situação um pouco mais diferente. Na verdade, o acusado atrapalhou bastante a condução do processo e a última situação foi decretada a prisão preventiva dele. Ele está foragido e hoje ele foi julgado, que a lei permite hoje julgar a pessoa não presente desde que seja intimada por edital. Então, o julgamento foi realizado sem a presença do acusado e, diante das provas existentes, que eram contundentes no sentido de confirmar a acusação, ele foi condenado pelo homicídio duplamente qualificado. Um ano tentou protelar esse julgamento, Uma hora constituiu um advogado, aí o advogado pedia prazo, outra hora não estando na sua casa para ser intimado pessoalmente. Então, na última vez, nós determinamos a intimação dele por edital, possibilitando assim a realização do júri hoje, sem sua presença, como o doutor aí já ressaltou, nosso primeiro julgamento, após a modificação da lei em 2008, que possibilita fazer o júri sem a presença do réu. De acordo com a denúncia, por volta de 13h20 da manhã do dia 13 de maio, o réu Edenil de Moraes se desentendeu com a vítima Rogério Rosa dos Santos na saída de uma boate. O acusado estava em um automóvel GM Corsa, supostamente em companhia de outro homem, e a vítima Rogério Rosa dos Santos estava conduzindo uma motocicleta Honda Bis. O desentendimento teria ocorrido supostamente porque a vítima piscou o farol da motocicleta sobre o carro de Edenil. A dupla que estava no automóvel teria perseguido Rogério por diversas ruas do município, conseguindo pará-lo no pátio do posto de combustíveis. De acordo com a denúncia, Edenil teria utilizado um pedaço de madeira para agredir Rogério. A agressão causou vários ferimentos que acabaram ocasionando na morte de Rogério. Tanto o promotor quanto o juíza lembraram a natureza do crime ocorrido por motivo fútil, pura intolerância. Na concepção da palavra fútil, porque foi uma questão de trânsito, uma bobeira, sabe aquela história de olhar atravessado, uma coisa assim ridícula, vamos dizer assim mesmo, para justificar. É o que eu digo para os jurados, é extremamente desproporcional entre o que aconteceu ali e a reação. Demonstra intolerância, demonstra esse desrespeito, essa falta de noção da importância da vida humana. A gente dá tanta importância à vida humana, as tecnologias, a medicina evolui tanto para a gente preservar a vida humana, e a gente não pode tolerar que ela seja tirada dessa maneira, de uma maneira tão estúpida, E é por isso que qualifica o motivo pela futilidade. Infelizmente, a intolerância do ser humano, é gritante nesses casos. Então, o que eu peço à população e todas as pessoas, desentendimentos acontecem na vida, Mas chegar numa consequência dessa, você acaba com a sua vida, Você vai ficar aí, no mínimo 5 anos preso neste fato aqui. Então, o que eu peço para a população é tolerância, Nós estamos aí nas festividades de final do ano, que a gente renove isso para 2016, a tolerância com o ser humano, Eu acho que isso é o mais importante, que a gente aprende nesses julgamentos, é isso que eu falo para os jurados, Isso aqui é uma aprendizagem para eles, porque isso aqui é o nosso dia a dia, no fórum. Mas eles que não estão acostumados para ver a que ponto chega o ser humano, por um desentendimento
fútil mesmo, né, de luz, de motivo de luz alta, ele tirou a vida de uma outra pessoa de 30 e poucos anos. O outro homem que teria participado da agressão não foi identificado. O comparsa de Edenil ainda pode ser localizado e responder pelo crime. Não há dúvida de que havia uma pessoa, até porque o próprio acusado aqui, né, o que foi julgado hoje, ele confirma que havia uma outra pessoa, inclusive ele diz que essa pessoa que seria o executor do crime, ou seja, quem teria dado os golpes. Ele inventou um nome, disse um nome e disse que essa pessoa já até teria morrido, mas ele não sabe onde, nem como, nem porquê. Eu até acredito que isso não seja realmente a realidade. De qualquer maneira, se algum dia, né, a gente conseguir apurar a identidade dessa outra pessoa, a gente pode abrir o processo contra essa pessoa e o processo vai tramitar normalmente. A juíza Caroline Schneider lembrou que o réu perdeu a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e pelo menos tentar uma pena menor. Prejudica muito a ausência dele aqui, né? Que ele poderia justificar e até contar detalhadamente o que aconteceu. O réu Edenil de Moraes foi defendido, mesmo sem ter comparecido ao julgamento. Trata-se de um direito constitucional. No nosso processo penal, ninguém pode ser processado sem ter a defesa. Isso independentemente de renda, classe social, formação e tudo mais. O fato de não ter comparecido ao julgamento acabou dificultando o trabalho da defesa. O comportamento dele fora do processo dificultou um pouquinho, né? Isso aí acabou impactando na defesa, mas durante todo o processo, desde que a Defensoria assumiu, a gente tem feito o possível para assegurar a ele os direitos que a lei e a Constituição asseguram, né? O defensor público explica a tese adotada para defender o réu, que não esteve presente para apresentar sua versão dos fatos. Primeiro a gente trabalhou para que o processo corresse normalmente, sem nenhuma nulidade, e hoje aqui a gente sustentou o que vem sendo defendido pelo próprio réu, né, a versão dele, de que ele não teve participação efetiva no crime e, em caso de condenação, para que fosse afastada pelo menos uma das qualificadoras. Com a condenação, Edenil de Moraes passa a ser considerado foragido da Justiça. Ele será preso e cumprirá sua pena assim que for localizado. A prisão preventiva dele já está decretada, já foi decretada anteriormente justamente por essa conduta dele de não ser localizado e tudo mais. Então agora o mandado de prisão ele é encaminhado para os sistemas de segurança, ele é incluído, né, no Banco Nacional de Mandado de Prisão do CNJ, é encaminhado para o Infoseg e também para as polícias, Polinter e tudo mais. É óbvio que alguém pode denunciar, né, a localização dele ou talvez numa barreira policial, enfim, né, ele sendo parado, ou às vezes vai fazer um cadastro, alguma coisa, ele pode ser identificado. Então a polícia fica sempre de sobreaviso com essa situação. E assim que ele for identificado, aí ele pode ser preso.